Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Valmirton e hoje eu vou iniciar uma aula com vocês falando sobre sensibilidade, especificidade e curva ROC. É um dos temas que a gente utiliza justamente para discutir quando se fala sobre teste diagnóstico e acurácia. Qual desses pontos que são bem importantes nessa análise de variação? Vamos lá, vamos colocar justamente pontos que vão ser bem definidos nessa análise como um todo. Sensibilidade. É a probabilidade de um teste dar positivo que o indivíduo tenha a doença. Um teste é sensível quando tem a capacidade de detectar os doentes. Ou seja, quando a gente fala sobre sensibilidade, o que tem que estar na nossa cabeça inserido é que um teste tem que dar positivo em um indivíduo que ele tenha a presença da doença. Isto envolve uma questão de sensibilidade altíssima nesse ponto de discussão. Então o indivíduo tem a doença e o resultado vai ter que dar positivo. Isso se a gente chegasse no suprassumo dessa informação. Especificidade é a probabilidade de um teste dar negativo, dado que o indivíduo não tem a doença. Um teste é específico quando tem a capacidade de detectar com bastante certeza os não doentes. Nessa característica é o contrário de sensibilidade. Especificidade, nesse caso aqui, é o indivíduo que não tem a doença e o resultado realmente vai falar que não tem a doença, tá? Bom, então aqui nesse exemplo vocês verificam aqui que nós temos 200 indivíduos, 100 indivíduos doentes, 100 não doentes. Então, nesse ponto aqui a gente discute que os doentes, nós temos aqui 90 que apresentaram resultados positivos, sendo os verdadeiros positivos. Logo abaixo aqui nós temos 10 que estavam doentes, mas os resultados foram negativos, ou seja, são os falsos negativos. De um outro lado nós temos os não doentes, que são 10 pessoas, e aí representaram positividade, são considerados como os falsos positivos. E o não doente, tendo resultado negativo, são os verdadeiros negativos, e é assim que a gente espera, né? Esse é um teste simples que a gente coloca de uma característica qualitativa, ou seja, gripe, você tem ou não tem, coloca ali naquela questão de estudo, tá? Ou tem ou não tem, positivo ou negativo. Perceba-se que quando a gente faz essa relação, a sensibilidade ela é medida então com doente relacionado aos verdadeiros positivos com o total. Nós temos aqui 90%. E a especificidade nós estamos relacionando aos não doentes. Então nós temos 90 sobre o total, que dá 90%. Lógico que essa relação ela não é sempre fixa, então a gente tem que pegar e justamente identificar quando se fala sobre a questão de teste diagnóstico. Quando você faz entre essas análises de observação, tudo quanto é fato de tentar identificar a doença de um indivíduo, você vai barrar em duas outras grandes possibilidades. Falar, olha, esse resultado é confiável? Se não, qual é o melhor tipo de teste que eu tenho que fazer para identificar essa doença? Então você, com essa característica de profissional da área da saúde, tem que saber identificar se a sua questão clínica está batendo ali com aquelas questões sinais e sintomas e se realmente representa aquela característica, tá? E quando a gente coloca nesse ponto, é até uma questão importante de se discutir. Quando a gente fala justamente nesses pontos de sensibilidade e especificidade, a primeira coisa que vem na tua cabeça é falar, olha, eu quero um teste o melhor de todos. Mas para você encontrar esse teste o melhor de todos, você tem que tentar pelo menos determinar na sua análise qual é o ponto de corte, porque é isso que eu preciso, saber desse ponto de corte. Então nós temos a sensibilidade alta, mas aqui uma especificidade relativamente baixa. Então nós temos essa característica quando se envolve essa questão, dentro desse ponto de observação. Olha só esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês com ponto de corte, no qual eu faço uma análise da quantidade de partículas de vírus, que eu coloquei como primeiro exemplo. Nós temos aqui doentes, tá bom? Doentes aqui, nessa parte do ponto de corte, para cá, aqui também engloba essa curva vermelha. E desse outro lado nós temos os não doentes. Então nós percebemos aqui a curva verde, tá? E vocês conseguem perceber também que ela chega para um outro lado do ponto. Nesse sentido aqui, nós temos doentes que são considerados negativos, ou seja, são os falsos negativos. Os não doentes considerados positivos, ou seja, são os falsos positivos. E aqui é um ponto que a gente discute
muito sobre a questão, até experiência dentro dessa parte de diagnóstico, que é o quê? Quando você bate um olho no indivíduo que está não doente, mas ele apresenta o resultado positivo, que é o falso positivo, tu fica ali um pouco preocupado com essa relação de diagnóstico e tendo até a questão de confiança dentro dessa questão de resultado, né? Realmente funciona essa técnica? Realmente ela é a melhor tecnologia que nós temos no momento? Lógico que não. Cada dia que passa nós temos aí uma evolução de tecnologia. Então esse ponto é importante na sua discussão também, né? Nessa análise de estudo. Observa-se justamente aqui uma ideia que a gente quer chegar justamente no suprassumo da sensibilidade. Então imagine detectar todos os doentes que são realmente doentes. Se você consegue fazer isso, você vai ter que andar com esse ponto de corte. Então perceba que quando você quer fazer essa análise, então nessa curva vermelha, você pode observar ali que nós temos doentes e que realmente são doentes. Esses testes confirmam que eles são doentes. Daí não tem problema nenhum. O problema é quando você coloca esse ponto de corte mais para o lado direito, para o lado negativo aqui, o que você faz nesse sentido? Nós temos aqui os não doentes que vão ser considerados como positivos. E é aí que nós temos um grande problema. Já pensou você chamar justamente uma pessoa que não tem a doença, mas que o teste apontou que tem a doença? Dependendo da doença, se for câncer, AIDS, entre algumas outras, isso provoca sim uma característica psicológica nesses pacientes. Pense-se só num caso em que você tenha uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica. Essa pessoa, no momento lá com o médico que estava fazendo a cirurgia plástica, precisou de 3 bolsas de sangue. Essas 3 bolsas de sangue foram infundidas, transfundidas na paciente. Chegando até o momento que ela precisou utilizar justamente as 3 bolsas de sangue numa cirurgia plástica. Tá? E dentro desse sentido, você observa que 3 meses depois se passa e essa paciente vai até o banco de sangue e reclama justamente com toda a organização que o sangue estava contaminado. O que vem na tua cabeça? Se você é o paciente, tu fica preocupado. Por quê? Porque o sangue estava contaminado e esse paciente apresentou uma doença chamada hepatite C. Hepatite C pode sim ser transmitida por sangue? Sim, se não for feito o teste diagnóstico. Mas vamos supor que ele passou por esses testes diagnósticos. As bolsas que foram transfundidas passaram por esses testes diagnósticos. E essas bolsas foram transfundidas nesse paciente. Então você acredita fielmente que uma pessoa que estava fazendo uma cirurgia plástica, que estava fazendo uma cirurgia de reparação, agora no momento ela está partindo de um princípio de que nós temos uma relação com o sangue que contaminou. E aí nós estamos observando questões de teste diagnóstico, sensibilidade e especificidade de diagnóstico. Só que perceba junto comigo, nessa análise, nesse estudo que a gente está apontando, o banco de sangue recrutou novamente esses pacientes, ou seja, eles estavam vivos ainda. Chamou justamente um de cada um representativo da bolsa de sangue e fizeram novamente o teste para hepatite C, no qual ela acusa que veio do sangue. Os 3 testes deram negativos. E aí você parte de um princípio. Se os 3 pacientes ou os 3 doadores de sangue, que no primeiro momento tinha dado negativo e no segundo momento tinha dado negativo, aonde é que ela pegou essa hepatite C? Será que é só de transfusão de sangue? Pois bem, analise esse fato, a complexidade que isso é. Ou esta é uma das situações que eu acho importante vocês observarem e sair analisando. Quando foi investigar, fazer toda a auditoria, rastreabilidade de todo o sistema, verificou que estava tudo correto, a responsabilidade que foi jogada justamente para a bolsa de sangue não era mais no princípio. Agora bateu para o hospital e aonde está o médico que foi fazer essa cirurgia. Observaram que o paciente anterior a essa paciente tinha sim hepatite C e o material utilizado no centro cirúrgico não foi esterilizado de forma adequada. Então, olha só ao nível que você pensa de sensibilidade e teste diagnóstico, colocando isso em prazo, ou isso em xeque, e depois tentar colocar hipóteses.
E no final, tu simplesmente não conseguiu observar que quem foi realmente ocupado à conclusão dessa história é relacionado à equipe que não conseguiu fazer a esterilização desse material de um paciente que foi feito um teste anterior com hepatite C, que deixou passar despercebido, e aí verificou-se esse contratempo. Agora, perceba comigo, quando você bate o olho e faz justamente essas análises de uma pessoa que não está doente, mas depois você aponta que ela está doente, ou uma pessoa que está doente e depois você dá um teste que não está doente, e depois você tenta fazer todo esse sistema de rastreabilidade, você coloca o seu teste diagnóstico em xeque. Por isso que é importante ter profissionais qualificados, muito bem treinados, para fazer a rastreabilidade de todo o sistema e identificação. Porque nesse sistema que a gente está colocando aqui, quando se fala sobre teste muito sensível, isso é bom no primeiro momento, mas você não consegue dividir essas duas situações. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Um ponto importante é que você chegar num teste de padrão ouro, que a gente vai comentar ali para frente, é justamente o principal ponto. Então, vamos aqui comigo. Quando você analisa a curva ROC, ela tem aqui nessa questão uma alta sensibilidade, porém leva uma baixa especificidade. E isso é prejudicial no que a gente chama de questão de teste diagnóstico. Por isso que nós temos que procurar o padrão ouro nesse tipo de sistema. Observe esse segundo caso que eu coloco aqui para vocês, envolvendo a questão da glicemia ou a glicose sanguínea. Tá? Imagine agora a relação, não só envolvendo a questão de vírus, esse exemplo que eu dei para vocês anterior, tá? Se vocês quiserem a gente pode até discutir isso depois, mas observe-se esse ponto agora em específico, quando se fala sobre glicose sanguínea. Quando você fala sobre glicose sanguínea, eu vou colocar pontos de cheque aqui, até níveis que vocês vão falar, pô, será que esse teste diagnóstico me ajuda na parte de identificação? Vamos ver a questão da época, tecnologia, como é que funciona essa questão? Isso é muito importante, muito bom a gente discutir. Então observe desse lado, nós temos aqui as pessoas que estão consideradas saudáveis e desse outro lado as pessoas que são doentes, ou seja, as diabéticas. Nesse mesmo sentido, você observa aqui, ó, que o verdadeiro negativo é o quê? São saudáveis com teste de glicemia negativo. Só que perceba, o negativo que eu estou colocando aqui não é qualitativo mais, e sim quantitativo, porque está de 80 a 200 miligramas por decilitro. Então, pontos importantes são, como se diz, cruciais nessa discussão. Pontos importantes são cruciais nessa discussão. Valores dessa relação, verdadeiro negativo, saudáveis com teste de glicemia negativo. Verdadeiros positivos, diabéticos com teste de glicemia elevada. Então, nós temos aqui pessoas doentes, verdadeiros positivos, teste de glicemia elevados, está tudo bem, aqui a gente identificou. E os saudáveis, valores negativos, com teste de glicemia negativo ou abaixo do que a gente faz a preconização, de 80 miligramas por decilitro. Ok. O grande problema que nós temos nessa relação de especificidades saudáveis e sensibilidades doentes é esse ponto de corte aqui. Ó. É aí que tem que vir a discussão, nesse ponto de corte. Por quê? Porque às vezes nós estamos discutindo uma tecnologia ou um tipo de exame que não é o ideal para se tentar fazer a detecção de uma doença. Mas aí que é interessante essa discussão. Bom, então vamos discutir quando a gente fala sobre agora a relação da glicose sanguínea. Perceba um ponto, eu não estou colocando variáveis qualitativas, ou é ou não é. Mas aqui a gente vai discutir uma variáveis quantitativas, porque a gente está lidando com a glicose sanguínea e eu preciso saber das concentrações em miligramas por decilitro. Aqui você consegue perceber que nós temos pessoas saudáveis, no qual nós temos os verdadeiros negativos, que são saudáveis com teste de glicemia negativo, ou abaixo, ou dentro daqueles valores de referência, melhor dizendo. São os verdadeiros negativos, são as pessoas saudáveis, né, dentro dos valores de referência. Ou dentro dessa questão, glicemia negativa, ou está próximo de 80 miligramas por decilitro. Já as pessoas doentes, elas têm ali uma concentração de miligramas por decilitro em torno de 200, vamos colocar aqui.
que nós estamos colocando como valor positivo. São diabéticas com teste de glicemia elevada. Dentro desse ponto, o que eu quero entrar justamente em detalhe é o ponto de corte. Que, se você perceber, os falsos negativos eles estão relacionados às pessoas diabéticas, resistentes à insulina, com glicemia normal. O teste ele vai ser colocado como negativo na pessoa que é doente. Então, o falso negativo ele está relacionado a teste negativo na pessoa doente. E o falso positivo está relacionado a teste positivo na pessoa não doente. Você está começando a entender que existe ali um entroncamento de informações e que para eu tentar resolver isso, eu preciso de outros testes diagnósticos que me apontam uma maior sensibilidade e especificidade diagnóstica? Nesse sentido, eu coloco aqui para vocês até um exemplo focado nesses pacientes que estão relacionados de serem positivos ou ter alteração a nível para diabetes, mas na nível de celular, nas suas células beta-pancreáticas, não tem alteração nenhuma. Então como funciona isso? Imagina-se só quando você bate o olho nessa relação aqui dessa imagem. Nós temos aqui a glicose sanguínea, transformando em piruvato, entra aqui na mitocôndria, vai para a cadeia respiratória, um complexo 5, ATP sintase, joga ATP justamente aqui para essas células beta-pancreáticas sadias. A concentração ideal faz com que o bloqueio de potássio tenha uma diferença de potencial, abrindo os canais de cálcio e liberando glândula de insulina e depois secreção de insulina na corrente sanguínea. E aí nós temos indivíduos, então, da característica normal, mas que o resultado pode apresentar alterado. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que uma pessoa normal, pessoa que não tem a doença, pode ser considerado com que tem uma doença. Uma relação de sensibilidade e toxicidade dependendo do ponto de corte. E nessa relação, nessa discussão, a gente pode pensar até mesmo quando a gente fala sobre células beta-pancreáticas defeituosas. O que seria isso? Essa concentração de ATP aqui não atingiria um limiar ótimo. Consequentemente, não teria esse fechamento aqui do canal de potássio e, consequentemente, não abriria esse canal de cálcio, liberando os glândulos de insulina e secreção de insulina na corrente sanguínea. Então, a concentração de açúcar subiria no sangue. E aí nós teríamos patologia relacionada a pés diabéticos, olhos e entre outras doenças. E aí que a gente fala sobre essa relação de glicose, teste diagnóstico, mas vamos fugir um pouco também desse papo, dessa questão de testes diagnósticos relacionados à glicose. Vem comigo aqui. Quando a gente pode comparar uma relação de exame relacionada ao coração? Imagina-se o eletrocardiograma. Um eletrocardiograma no indivíduo que apresenta alteração, eu posso dizer 100% de certeza que ele tem alguma alteração no coração? Estou te dizendo 100% de certeza. Bom, você fez lá o eletrocardiograma, deu que está alterado. Ok, tudo bem. Vamos para um segundo teste mais sensível. Ecodoppler colorido, ou seja, a cores. Então você injeta lá uma questão de algumas enzimas, essas enzimas vão para o tropismo para as células cardíacas e lá você consegue enxergar o seu coração bombeando bonito, colorido, várias cores, amarela, azul, vermelha, várias cores. Alta sensibilidade. E ele aponta também a alteração. Então eu estou diante de um eletrocardiograma que me apontou uma alteração, eu estou diante de um ecocardiograma que me apontou uma alteração. E será que realmente eu tenho um problema no coração? Esse é um ponto que eu quero discutir. Qual é o padrão ouro quando se fala sobre relação se você tem alguma placa de ateroma no coração? Qual seria o padrão ouro nessa técnica de diagnóstico? Teríamos ali uma técnica que vai envolver a questão do cateterismo, não é verdade? Não, professor, mas eu acho que tem uma técnica melhor do que essa. Abre o cara. Abre o cara? Abre o cara. Se você abrir o cara, tu vai ver o coração lá. Não tem técnica melhor no mundo que você bate o olho e vê a coisa. Se você está vendo a coisa, você identificou. Opa! Só que você concorda comigo que se eu abrir o cara, não promove uma reação de agressão muito maior e ainda corre um risco da vida dele? Então, qual seria uma outra técnica que eu poderia identificar placas de ateroma no coração, justamente lá onde é que está dando alteração, para que e também não ocorra tantos problemas com esse paciente?
nós temos aí o cateterismo, no qual você pode aplicar a angioplastia. Então você justamente pega ali na artéria femoral, coloca no indivíduo, vai até no coração, tem uma máquina de raio-x, joga o contraste, pronto. Na hora que você vê ali aquela parte da artéria colabando, pronto, é ali que está justamente a placa de ateroma. E aí eu tenho uma técnica que eu te digo que é o padrão ouro. Por quê? Porque é uma técnica que é invasiva, mas não é tão agressiva. Ao mesmo tempo eu identifico e olho ali no coração justamente aquela plaquinha de gordura que está ali e no mesmo momento eu faço o procedimento de angioplastia e retiro essa placa de ateroma, né? Então aqui você consegue perceber se o indivíduo apontou um eletro positivo lá, alteração, um ecodoppler positivo, o cateterismo deu positivo, tu tem um problema. Está ali o padrão ouro, você viu o problema e tem que resolver o problema. Agora pense numa outra situação. O eco deu positivo, o eletro deu positivo e o cateterismo deu negativo. E aí, como você me explica isso? Outros exames que o indivíduo fez anteriormente deu tudo positivo, chegou no momento de fazer o exame padrão ouro, deu negativo. Pronto, é negativo. E os outros exames? Meus parabéns, você faz parte daqueles 10% ou 5%, dependendo da técnica diagnóstica, que dá alteração. Lógico que isso que eu estou comentando tem que estar tudo bem protocolado, tudo bem registrado, tudo bem monitorado pelo seu médico cardiologista, tá? Essa é uma situação que eu já percebi em alguns procedimentos e algumas clínicas, até mesmo do coração, e alguns pacientes que ocorre essa situação. Lógico, não é comum isso ocorrer, tá? Mas é interessante a gente discutir que isto ocorre. E aí, quando você bate o olho, você pode até observar que isso são fatores até envolvendo questões genéticas, em que um pai tem algum problema no coração, não é porque ele tem placa de ateroma no coração, e os eletros, e os ecodoppler, dá tudo alterado, mas quando faz ali a questão do cateterismo, não tem nada. Aí tu fala e pergunta, mas todos os outros dois são irrelevantes, porque esse é o padrão ouro, me ajudou nessa identificação. E aí você fala assim, o que está precisando? Talvez um exame que tenha mais sensibilidade e especificidade, que eu possa tentar juntar todas essas informações para tentar te responder. Pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. Você colocou que o resultado deu positivo. Ok, legal. Teve uma discussão ali que você acha que realmente isso não é um procedimento correto. Solicita outro, né? Quando você tem ali a questão do teste diagnóstico para HIV, você pede o ELISA. Depois nós temos confirmação Western blot. Existem outras técnicas também que você pode utilizar para identificação. Então o objetivo, quando você faz essa análise, é justamente entender especificidade, sensibilidade e a consequência seria a curva ROC. Tá? Então o padrão ouro que a gente fala é ser sensível e específico que auxilie na época na resolução dos problemas. Cada um tem a sua época, né? Então é isso que é importante a gente tentar falar que, olha, qual é a melhor técnica para tentar resolver isso aqui? Na época foi essa, hoje é outra, e assim a gente vai desenvolvendo essa história. Um ponto que é importante nessa discussão, quando a gente fala sobre teste diagnóstico padrão ouro, é que eles tenham que também ser rápido, de baixo custo e acessível para a população. Ainda tem que entrar nesses critérios. Professor, mas existem algumas técnicas que são padrão ouro, principalmente agora técnicas de revolucionária de biologia molecular, que a gente está vendo cada vez mais pessoas ganhando o prêmio Nobel relacionado a técnicas de biologia molecular que são mais sensíveis e específicas em algumas doenças. E a gente consegue observar nesse ponto que eles não têm acessibilidade para a população, justamente porque foi criada agora, a tecnologia depois é passada. Esse ponto de informação depois é passado. Então é isso que eu acho interessante. A gente tem que observar se a técnica é rápida, barata e de fácil acesso. Se isso for, pronto, nós estamos em direção a um padrão ouro. Tá? Às vezes essa técnica que nós temos hoje é considerada um padrão ouro, mas no futuro não será mais, porque nós temos outras tecnologias que estão vindo. Perfeito. Teste muito sensível. Quando a gente tem essa relação do teste muito sensível, ele detecta bem a doença quando ele está presente, tem os riscos dos falsos positivos que a gente falou, utilizado em teste de triagem e o objetivo é excluir a
doença. Teste muito específico. Detecta bem os não doentes, mas com muitos falsos negativos, a gente comentou isso aí, e usado para confirmar um diagnóstico que é sugerido por testes menos específicos. Quando a existência de um resultado positivo tem importantes implicações. Além disso, gente, nós temos também da especificidade, sensibilidade, a curva ROC que a gente falou, nós temos os valores preditivos, que está relacionado à probabilidade de doença dados os resultados de um teste diagnóstico. E ele pode ser valor preditivo positivo ou valor preditivo negativo. Como que a gente faz essa relação? Como a gente já havia até colocado anteriormente, naquela tabela 2x2, nós temos aqui, quando se fala valor preditivo positivo, uma relação também na tabela 2x2, no qual nós podemos pensar no valor preditivo positivo, os verdadeiros positivos sobre o total. E aí, você faz justamente a relação. Olha, quando eu falei sobre sensibilidade e especificidade, eu estava avaliando um grupo sobre o total. Um grupo sobre o total. Agora tu direciona a sua visão para o outro lado. Um grupo sobre o total. Um grupo sobre o total. E aí você consegue ver essa relação com o valor preditivo positivo. Nós temos a fórmula aqui, A dividido por A mais B, que na verdade, A dividido por A mais B, presente sobre o total. E quando você fala sobre o valor preditivo negativo, D dividido por C mais D. Então aqui nós temos D dividido por C mais D. Se você perceber, nós estamos diante de uma relação em qual você falou para mim no começo. Sensibilidade, olha só, A mais C, especificidade, D, B mais D. Valor preditivo positivo, A mais B. Valor preditivo negativo, D, C mais D. E aí você consegue observar que, na verdade, são cálculos de probabilidade que você faz um teste diagnóstico com a população reduzida e depois você joga isso para uma população maior, considerando ali que nós temos ali médias e desvios padrões que estão relacionados a toda essa estatística de técnica, tá? Logicamente, quem vai tomar a decisão final na técnica de diagnóstico é o médico, não somente sozinho. Muito cuidado isso, não somente sozinho, mas baseado também em resultados de exame. Para finalizar com vocês, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa discussão, e a gente coloca ainda justamente o nosso ponto de vista para que vocês possam depois discutir com o professor. Tá bom? Obrigado e até mais.